O pastor Anderson Silva foi procurado ontem pela Polícia Federal para dar explicações sobre sua fala no podcast Tretas e Diálogos ao lado de Nicolas Ferreira há cerca de 7 meses. Para contextualizar vocês, assista o trecho do podcast que viralizou na internet ano passado. Se ali na tribuna eu falar assim, Jesus que vai lidar com vocês. É muito pior do que eu falar, eu vou, o povo vai. Não, porque Jesus pode mudar a história de um ministro do STF, não sei como, mas pode. Sim. E se for através da dor? E se algum ministro do STF tiver um encontro com Cristo através de uma dor que Deus queira colocar? Eu não sou capaz de fazer isso, ninguém consegue fazer isso. Não vai ser por medida judicial, não vai ser por pressão política, não vai ser por pressão das ruas, vai ser Jesus. E aí, meu amigo, não tem mais nada no mundo que te dá medo do que alguém falar assim, Jesus vai te pegar. Não é Jesus vai te pegar, cara. Tipo assim, ele te conhece, entendeu? Eu corroboro e incentivo você, porque isso está na história do cristianismo, né? William Wilberforce foi deputado no Reino Unido, na antiga Inglaterra, né? Ele lutou 18 anos, se não me falha a memória, apresentando um projeto de lei para o fim da escravidão. Ele foi zombado os primeiros anos e insistiu até que a lei foi aprovada e houve a libertação dos escravos. E no discurso final, que toda a Câmara se colocou de pé para aplaudir o homem de Deus, o discurso dele diz isso: se os senhores não libertarem os escravos, Deus há de vir contra vós. E, por exemplo, a gente ainda estava num tempo histórico que Deus era respeitado, né? O grande problema é que Jesus vai pegar os ministros do STF, mas eles vão rir. Pode rir, pô. Pode. Está escrito em Atos que o imperador que não deu glória a Deus foi comido pelos vermes. De que verme você quer? É um verme literal comendo a tua carne? É um verme moral? É um problema familiar? É do tipo assim, como que você quer que Deus coloque a mão sobre você? Com graça e misericórdia, quebrando o seu coração, humilhando você ou esmagando você pelo sofrimento? Assim, a gente precisa crer, cara. Você abriu uma janela aqui, sabe? A igreja diz, eu tô orando. Mas talvez a gente não tá orando na fé, na intensidade da fé. Do tipo assim, ó, o guerreiro é Deus. Salmos 2 diz que o Senhor tá rindo. Rindo por quê? Porque ele é capaz de destruir o imperador da terra. Então assim, ó, falta essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor, mata meus inimigos. Quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim, Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Sabe? Tipo, Senhor, prostra enfermos ministros do STF para que eles te conheçam no leito de enfermidade. Sabe? Do tipo assim, parece que a gente não tá crendo mais, cara. E a igreja tem poder apostólico. Paulo falou assim, ó, tinha um cara feiticeiro atrás deles enchendo o saco. Aí Paulo falou, fica cego, maldito, por 3 dias. E o cara ficou. E a gente não crê em Mateus 18, liga na terra e eu ligo no céu. Desliga na terra que eu desligo no céu. Então falta a gente botar o terror mesmo pelo poder do nome, cara. O que me despertou nisso foi exatamente Salmos. Eu tava lendo ali via Davi, né? Ali, se não me engano, Salmo 45, que ele fala, né, que os inimigos dele ficavam zombando, onde está o seu Deus? Né? E tudo, ele pedia para Deus santo alívio para a alma dele, mas meu amigo era assim, ó, faz uma mesa para os meus inimigos, entendeu? Um banquete e acaba com eles, sabe? Vem, bota seu fogo e aniquila. Porque assim, tem hora que a gente subestima. O Deus que em Salmo, se não me engano, 50, fala que ele se ira todos os dias. Pô, se eu sou ser humano, eu me iro com o que está acontecendo, você acha que Deus não está vendo isso? Você acha que os olhos dele estão fechados para o que está acontecendo? O então ministro da Justiça, Flávio Dino, que assumirá a cadeira no STF a partir de 22 de fevereiro deste ano, escreveu ao compartilhar trecho que estava viralizando na internet. Está na Bíblia a lição de Jesus Cristo, o príncipe da paz. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. A frase que incita a violência é anticristã e criminosa. Por isso, mandarei hoje para a Polícia Federal. Assista também um pequeno trecho do comentário que Iago Martins fez em seu canal do YouTube, Dois Dedos de Teologia, onde ele, apesar de discordar que orações imprecatórias sejam feitas por cristãos da Nova Aliança, chegou a dizer que estaria ao lado de Anderson Silva e Nicolas Ferreira caso o Estado queira interferir no tipo de oração que os cristãos podem fazer. Veja, Anderson Silva estava dizendo, Nicolas Ferreira estavam dizendo que deveríamos pegar em armas para matar ministro do STF e matar Lula? Não. Eles não estavam indicando nenhuma violência de fato. Que bom. Mas estavam fazendo algo muito errado. Muito errado, baseado em uma teologia muito errada do Antigo Testamento. É trazer para o Novo Testamento de forma plena e completa aquilo que era próprio do Antigo Testamento. Qual é o problema do salmo imprecatório? É que o salmo imprecatório tinha uma função característica da Antiga Aliança.
eu não tenho mais o direito de imprecar como Davi tinha o direito de imprecar. Do mesmo jeito que eu não tenho o direito de pegar em armas para lutar contra exércitos inimigos, como Davi tinha o direito de pegar em armas e lutar contra exércitos inimigos. Em Mateus 5, 6 e 7, nós temos exatamente Cristo Jesus ensinando qual é o nosso comportamento debaixo da nova aliança. E o que nós temos na nova aliança é uma anti-imprecação. Ore pelos seus inimigos. Dê a outra face para quem te humilha. Não resista ao maligno. Alguém quer te tirar a túnica? Dê a capa. É isso que a Escritura diz. Romanos 12 vai dizer: não fique feliz com a queda do inimigo. Então, a nossa postura no Novo Testamento não é a postura de Davi, fazendo orações imprecatórias contra os inimigos de Deus, porque Davi representava o próprio Cristo escatologicamente na antiga aliança. Nós, por outro lado, representamos a obra amorosa de Cristo, que vem para trazer graça. Então, o nosso coração não deveria ser o coração de quem ora para que Deus puna. Nossa oração é a oração de quem ora para que Deus perdoe, transforme, cure, faça outra pessoa. A punição virá. A punição contra os inimigos de Deus está à porta. Se Lula não se arrepender de seus pecados, se os ministros do STF não se arrependerem de seus pecados, assim como qualquer indivíduo não se arrepender de seu pecado, virá a punição divina. Nossa função, então, aqui no mundo é sermos luzeiros para convidar os homens ao arrependimento e à fé. Não mais orando para que Deus quebre o dente, para que Deus torça o caminho, para que Deus quebre a mandíbula e esmague debaixo de uma rocha, seja Lula, seja Bolsonaro, seja ministro do STF, do governo que for. Nossa oração é para que Deus traga misericórdia. Orem pelos seus inimigos. Somos ensinados pelo Cristo Jesus a orar pelo bem dos inimigos. Aí você me pergunta, você vai ficar com quem? Com Jesus ou com o Anderson Silva? Sabe o que é que me preocupa? É que no cenário político maluco que a gente vive, vão usar a idiotice do Anderson Silva e do Nicolas Ferreira como uma desculpa muito mequetrefe, mas que infelizmente talvez funcione como justificativa pública, para tentar dizer para a igreja o que é que eles têm que orar. Eu acho que politicamente, Anderson Silva e Nicolas Ferreira têm todo o direito civil de orarem pelo mal de quem quer que seja. Certo? Acho que Nicolas Ferreira, acho que Anderson Silva possuem todo o direito civil de orar para que Deus quebre o dente e torça o que... E eu acho isso uma idiotice. Plenamente idiotice. Acho anticristão, plenamente anticristão. Mas eu não acredito que o governo tem que vir dizer qual é a oração que a igreja tem que fazer. Alexandre de Moraes pode usar isso, esse monstro que é, e usar isso como uma desculpa para começar a olhar para crentes e olha, vocês não podem mais orar o Antigo Testamento, hein? Não pode mais orar o Salmo 2, hein? Não pode orar o Salmo 5, não pode orar o Salmo 7. Né? Não pode fazer orações como tem no livro de Naum, porque é muito violento, vocês estão tendo, sabe? E isso virá um tipo de imposição civil agora sobre o que é que a igreja ora. Igrejas devem ter o direito de fazer orações violentas, se essas orações violentas não são atitudes violentas. Existem muitas pessoas que acreditam que podemos fazer orações violentas, que são pessoas plenamente pacíficas, que acreditam que Deus é o único que teria direito de agir violentamente contra os inimigos, mas que entendem que a igreja nunca deveria ter o direito de agir violentamente contra os inimigos. Se você perguntar para o Anderson Silva e para o Nicolas Ferreira, você acha que deveria ir fazer um atentado e quebrar o dente do Lula? Nenhum deles vai dizer que acredita nisso. Será um absurdo se nos próximos dias houver qualquer notícia de investigação só, de sanção ou qualquer tipo de coisa contra o Anderson Silva ou o Nicolas Ferreira, por aquilo que disserem. Se Anderson Silva e Nicolas Ferreira forem tolhidos politicamente por um agente do Estado, por dizerem o que disseram, eu estarei do lado deles. Eu estarei claramente do lado deles. Certo? No sentido político. Porque eles têm essa liberdade de serem idiotas e anticristãos. Anderson Silva e Nicolas Ferreira possuem a liberdade de serem idiotas e anticristãos. Porque Nicolas Ferreira e Anderson Silva não têm que prestar contas ao Alexandre de Moraes pelo que disseram. Tem que prestar contas a Deus pelo que disseram. Eles estão incentivando as pessoas a fazer orações odiosas, eles estão incentivando as pessoas a ter uma visão de Deus errada, estão incentivando as pessoas a fazer orações que desonram o nome de Cristo. Eles estão ensinando as pessoas a tomarem atitudes que eram próprias do Antigo Testamento, mas que nós não estamos mais no Antigo Testamento, porque Cristo veio para apontar agora um tipo de ruptura, ainda que hajam continuidades. Do mesmo jeito que nós não sacrificamos num templo, porque Jesus já é o nosso sacrifício. Nós não lutamos em guerras, porque Jesus é o nosso guerreiro. Nós não fazemos orações imprecatórias, porque Jesus é aquele que virá com a justa punição. Nós, como igreja, oramos pelo bem e exclusivamente pelo bem. Oramos por justiça e exclusivamente por justiça, mas não oramos por vingança ou pelo mal contra
quem quer que seja. Podemos até alertar sobre o inferno, alertar sobre a punição que vem, mas nossa oração é sempre uma oração de paz e de conciliação. Ontem, Anderson Silva relatou como foi sua conversa com a Polícia Federal. Acabo de receber a ligação da Polícia Federal. Primeiro um agente super educado, posteriormente, depois de meia hora, o delegado também super solícito e educado sobre a mandíbula do atual presidente da República. Presidente de alguns, mas que rejeito totalmente sobre minha vida e sou antagônico a todos os seus valores. O primeiro ponto que tratei com o delegado é que julgo eu ser uma questão de perseguição política a Bolsonaro, porque quem estava no podcast era o Nicolas, e o Nicolas é a representação do projeto que esses homens perseguem e abominam. Então, se eu citasse os versículos que eu citei ao lado de outro entrevistado, esse inquérito não teria sido aberto. O segundo ponto que eu tratei com o delegado, que é totalmente inconveniente você tratar com o servidor público, né? Tratei no caso da Renálida com a juíza e agora tratando no caso do Lula com um delegado da Polícia Federal discutindo teologia. Eu falei para ele, eu não incitei crime contra ninguém, eu não desacreditei as instituições, por mais que não creia na maioria delas, e citei Bíblia como um pastor. Salmos capítulo 2, Salmos capítulo 3, Salmos capítulo 58 e Apocalipse 2:22. E o delegado tomando nota, que versículo é o que você quis dizer? Então a mandíbula, expliquei na live que eu fiz ontem, é uma linguagem metafórica do salmista, né? A mandíbula, né? É onde o opositor te dá a mordida. Então o salmista clama a Deus para que Deus lide com a autoridade que o opositor tem. Freia meu opositor, freia meu inimigo. E foi isso que eu citei e não incitei violência contra absolutamente ninguém. O terceiro e último ponto, que também deixei claro para o policial, para o delegado da Polícia Federal, é que eu tenho muita coisa para fazer como pastor, além de pregar o evangelho e cuidar da comunidade, dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Então, alguns ministros do STF, o presidente Lula e o Flávio Dino, não sei se ainda é ministro da Segurança, mas foi aprovado como ministro do STF, não se julguem dignos do meu tempo. Vocês são, para mim, seres desprezíveis, pessoas que eu não apertaria nem a mão se cruzasse à minha frente. Então não se julguem digno do meu tempo. Jamais, nunca ameacei ninguém, ameaçar instituições ou servidores públicos. Não se julguem tão importantes. Para mim, os senhores são a escória moral do nosso país e não são dignos da minha atenção, do meu tempo e nem da minha energia. Então,